Você já fez alguma compra e se arrependeu depois? Quem nunca chegou em casa com aquela barra de chocolate depois de ter ido ao mercado só para comprar 1 quilo de carne? Pois é, hoje na coluna Traduzindo a Ciência, o neurocientista Steven Hain veio aqui no estúdio nos explicar o motivo dessas compras por impulso, que já afetou até fatores econômicos, a pessoa mais comedida, né? Steven, já faz tempo que o comércio descobriu como atrair a nossa atenção, né? Isso tem uma explicação científica, não é possível? Sim, todo comportamento de consumo é baseado em evidências científicas. É sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Na verdade, a gente pode definir o comportamento de consumo em duas coisas. Uma é a percepção daquele consumidor naquele determinado momento que ele está fazendo a compra, e na outra a emoção envolvida naquele próprio processo de comprar também. No caso da percepção é interessante porque ela não necessariamente é equivalente à realidade. Eu vou dar um exemplo aqui que não necessariamente tem a ver com consumo, mas que mostra um pouco de como a gente às vezes é iludido com um exemplo bastante simples. Vamos ver o primeiro aqui, Renato. É o exemplo das mesas de um pesquisador chamado Studers, que ele mostra o seguinte: essas duas mesas, elas parecem, a da esquerda parece mais comprida que a da direita, mas na verdade elas são exatamente iguais, tá? Isso porque o nosso cérebro acaba nos enganando, é uma ilusão visual que dá então essa sensação de que uma mesa é diferente da outra, que principalmente a mesa da esquerda ela é mais comprida que a da direita. A questão é, o que vale mesmo no consumo é justamente a percepção. E a percepção que o consumidor tem quando ele, por exemplo, está conseguindo um desconto ou conseguindo barganhar alguma coisa, aquilo dá uma sensação de prazer nele que é equivalente, de certa forma, ao sexo. As áreas do cérebro são ativadas quando a pessoa sente que conseguiu comprar com desconto, equivalem às áreas que são ativadas durante o ato sexual. E há estratégias para você justamente conseguir criar essa sensação de prazer, essa percepção que você está, de certa forma, se dando bem. Vou dar um outro exemplo aqui interessante agora, na próxima. Por que tem tanta gente, na verdade, antes de dar esse exemplo, isso tem a ver com essa questão aqui. O cérebro nosso, a gente sempre se concentra na parte mais à esquerda do número. Então, por isso, quando a pessoa faz 40 anos, ela tem um impacto psicológico muito maior do que se ela fizesse 41, 42 ou 38. É quando rompe a barreira, né? Quando rompe a barreira. Mesma coisa em relação à virada aqui do milênio. Essas mudanças de número relacionadas aqui à parte esquerda de qualquer algoritmo que tem esse impacto psicológico. Isso acontece muito com aquela história do 99 centavos, né? Vamos ver no próximo, então. O que acontece é que é mais interessante para o comerciante ele oferecer um produto a, por exemplo, R$ 29,99 do que a 30. Isso aumenta em 15% as vendas, por conta de estudos científicos mostrando isso. E mais ainda, se ele oferecesse um mesmo produto que custasse R$ 30, 10% mais barato, ou seja, R$ 3 mais barato, ele consegue um resultado pior do que o dos centavos. As pessoas, então, na verdade, nem economizam, mas elas têm a sensação de que estão se dando bem de alguma forma. E a sensação vem por quê? Porque o número 2 é menor que o 3, independente dessa diferença ser só de 1 centavo, a sensação é que você está conseguindo comprar com desconto bastante razoável. Então, essa é a questão da percepção. Um outro ponto que é importante tem a ver com a emoção. E é possível você, de certa forma, interferir nessa emoção durante o processo de compra. Tem um trabalho muito interessante de um escocês que ele fez o seguinte: ele resolveu comparar, vamos ver no próximo, Renato, por favor. Ele resolveu comparar a venda de vinhos alemães ou franceses no Reino Unido, dependendo da música que estava tocando no ambiente. Então ele colocava, num determinado momento, numa loja, música francesa, os vinhos franceses quase que dobravam a venda dos vinhos alemães. Quando ele colocava uma música alemã, acontecia justamente o oposto. E, curiosamente, ele perguntava depois para o cliente por que ele comprou o vinho alemão ou o francês. O cliente não fazia a menor ideia de que estava nem ouvindo música. Ou seja, esse tipo de influência emocional auditiva, né, baseada na música, ela era quase que inconsciente, mas ela era capaz de dirigir a opção de compra do cliente. Que impressionante. Queria ver se colocassem um samba lá, se ia sair algum espumante brasileiro. Mas e que tipo de música ajuda a vender mais? Já existe esse tipo de estudo? Tem. No caso dos vinhos, a música clássica ela é imbatível comparando com outros tipos de música. Mas, por exemplo, tem outro estudo legal feito em supermercados, né? Quando toca uma música lenta, o consumidor fica 15% mais de tempo dentro do mercado, o que obviamente aumenta a chance dele consumir mais. A gente, quando está na prateleira, vai bem devagarinho, vai pegando tudo, enchendo o carrinho. Muito obrigada, Stevens, pela sua participação aqui no Jornal da Globo News, edição das 5.